Vamos começar falando do Curitiba? Vamos, ó? Vamos. Curitiba pode ser ou não? Pode, claro. Garota comportada. Vamos falar do Curitiba e Foz. Jogo que terminou empatado em 1-1. As informações do Curitiba com Pamela Estebar, que é ucraniana. Fala aí, Pamela, vem nessa. Olá, você que acompanha o Placar Transamérica. Chego hoje com as informações do Verdão do Alto da Glória. O Curitiba que está na final da Taça Dionísio Filho após vencer nos pênaltis para o Foz do Iguaçu. No primeiro tempo, o Curitiba foi dominado. Aos 7 minutos, o William Matheus errou na saída de bola, mas aí veio o Romércio e acabou evitando um cruzamento perigoso para o meio da área. Só que aos 15 minutos o time da Fronteira acabou abrindo o placar em jogada de bola parada. Depois da cobrança de escanteio, o Leandro Silva desviou para o meio da área e Lucas Brasil apenas completou para o fundo das redes. O atacante até chegou a receber cartão amarelo após a comemoração. Bom, a partir do gol, Curitiba se espertou um pouco, mas não foi o suficiente ainda para conseguir empatar. Já na volta para o segundo tempo, o técnico Sandro Forner tirou o jovem Guilherme Parede e colocou o Cadi no lugar. Aos 13 minutos, o Júlio Rush levou a melhor numa dividida com o marcador e tocou de letra para o Cadi, esse mesmo que tinha acabado de entrar aí no lugar do Guilherme Parede e acabou chutando no canto do gol para deixar tudo igual. Depois do empate, a partida acabou ficando equilibrada. Os dois times começaram a atacar mais e com chances claras de gol. Aos 23, o Iago Dias ficou de frente para o goleiro, mas não conseguiu tirar de Júlio César, que fez uma linda defesa. A resposta do Foz veio aos 37. Marcelo Soares acabou sendo travado por Thalisson Kelvin na hora do chute. Já nas cobranças de pênalti, o Curitiba acertou as 4 cobranças com o Cadi. Iago Dias, Júlio Rush e João Paulo que fez o último gol do Alviverde. Já o Foz do Iguaçu perdeu a primeira e a quarta cobrança. Foi o Wilson. A primeira cobrança, o Wilson defendeu. A quarta, o Lucas Brasil isolou e mandou muito para fora do gol. Com isso, o Curitiba acabou vencendo nos pênaltis do Foz do Iguaçu por 4-2 e agora está na final da Taça Dionísio Filho. Só que antes da final, que vai acontecer no domingo que vem, na quinta-feira, vai enfrentar o Uberlândia, também em jogo único, válido aí pela Copa do Brasil. Lembrando que a prioridade do Curitiba é justamente a Copa do Brasil pela questão financeira. Pessoal, por hora é isso. Logo eu retorno com mais informações. Legal, obrigado, Pamela Estebar. Bom, repito, narrei esse jogo. Você teve a oportunidade de acompanhar ou não esse jogo do Curitiba, mas os melhores momentos também. Claro que a equipe do Foz do Iguaçu foi melhor. O técnico do Curitiba, no final, até destacou, olha, muita gente não acreditava no Curitiba, o Curitiba chegou, mas esse discurso, me perdoe, esse discurso não vale. Esse discurso acaba não sendo verdadeiro. Chegou, mas chegou arrastado. Né? Chegou num empate com o Foz do Iguaçu, chegou porque 2 jogadores do Foz do Iguaçu não foram capacitados, porque no meu modo de ver, loteria não pênalti não é loteria, é capacidade e qualidade de quem bate e também de quem defende. São 2 profissionais, um de cada lado. Então o primeiro, que foi chutado pelo Lucas Brasil, totalmente displicente, né? Ele foi para a bola de uma forma displicente, né? Como estava passeando no parque. E aí prejudicou a sua equipe. Do outro lado, jogadores do Curitiba, como o Cadi, fazendo destaque também na transmissão da Transamérica Light, foi escolhido o Bambambam, porque ele estava no banco, o garoto entrou, humildezinho, quietinho, foi lá, fez o gol e na cobrança de pênalti também bateu o primeiro, chamou a responsabilidade, bateu o primeiro. E é interessante, né, que tem jogadores mais velhos no Curitiba. Ninguém apareceu para bater o primeiro, foi o moleque lá bater o primeiro. Pois é, a gente dá para destacar nessa campanha do Curitiba que ele não chegou na final por mérito, né? Você pode dizer isso, porque conseguiu chegar na final numa disputa de pênaltis, mas toda a campanha foi uma campanha extremamente ruim. O Curitiba não conseguia se acertar. O time hoje, você não pode destacar e dizer que é um time entrosado, um time definido, que agora o Sandro Forner definiu a sua equipe. Não, não definiu. Tem alguns destaques? Tem. O Júlio Rush, que é um destaque. Eu acho que até a gente pode falar do Cadina, que você falou, entrou em poucas partidas, mas o pouco que fez já trouxe resultados, mas ainda não é uma equipe bem construída, uma equipe que, segundo o Curitiba, né, estaria se moldando para
disputar uma Copa do Brasil, disputar o Brasileiro. Então a gente vê que é uma equipe que está em formação ainda, chega numa final, mas não pode subir a cabeça, não pode pensar que não está tudo resolvido, agora o Curitiba tem um time certo, um time ponta firme para continuar o campeonato. Não, ainda tem muito trabalho para fazer. Essa final aí vai dizer muito sobre o time do Curitiba, principalmente porque vai disputar com uma equipe que é o Rio Branco, que também vem de uma crescente aí, mas a pior campanha dos que chegaram às semifinais. Então são duas equipes desacreditadas, duas equipes que acabaram passando com o regulamento, né, na parte de disputa dos pênaltis, que não fizeram todo esse trabalho, um trabalho bem feito, eu diria, durante o campeonato dos pontos corridos ali da Taça Dionísio Filho, e agora na final se deram bem. Vamos ver como é que vai ser esse confronto, esse duelo, mas eu acredito que o Curitiba ainda tem muito a trabalhar e precisa muito fazer com que os seus jogadores entendam que a equipe tem que jogar como um todo e não fatos isolados, né? Não é Alexandro, não é Kleber, não é Wilson que vai salvar a equipe, é a equipe inteira que tem que jogar. É verdade, e num cômputo geral, né, dentro de uma matemática, a equipe do Foz teve muito mais oportunidades do que o Curitiba, foi muito mais agressiva, né? Existiam momentos ali, eu estava narrando o jogo e chama a atenção da reação da zaga do Curitiba. Os dois zagueiros, o Thalisson Kelvin e o Romércio, em alguns momentos até gesticulavam, né? Porque estava sobrando tudo para eles. Então por quê? Porque o meio de campo do Curitiba não conseguia fazer a contenção. O Alexandro, mais uma vez, mal. Eu falo na rádio e falo na TV, respeito o ser humano, mas nós estamos falando aqui, não estamos analisando o ser humano e sim o profissional dentro de campo. Mal pra caramba. Teve no segundo tempo, se não me falha a memória, ele veio dar um combate no campo de defesa do Curitiba e cometeu uma falta. Então o cara que está lá na frente, o atacante, e vem no campo de defesa para dar combate e comete falta, quer dizer, tá totalmente perdido. E não vale também, que é desculpa, tá? Isso aí a gente usa muito quando, agora parei de jogar, mas usava muito também na pelada de final de semana, quem é atacante fica lá na frente, né, plantado no meio de dois zagueiros, a bola não chega, ninguém pode reclamar de você. No futebol acontece, no profissional acontece mais ou menos isso. Então eu como atacante vou ficar lá na frente, a bola não chega, e aí? Se a bola não chega, eu tenho que fazer alguma coisa, ficar parado, né? Vou ficar ali, né, firme na marcação, os dois zagueiros ao meu lado, e eu vou ficar junto com os dois ali batendo papo. Então isso acaba sendo antiprodutivo e é o que o Curitiba vem sentindo. E o torcedor também não está nem um pouquinho contente. Ontem, após os 90 minutos, dentro do debate Bola Transamérica, a participação do torcedor e muitos ouvintes reclamando da forma com que o Curitiba vem se encontrando, na forma com que o Curitiba está, e passa a essa final da primeira fase aí da Taça Dionísio Filho, passa de uma forma, assim, muito mais na sorte do que no juízo, né? Pois é, não tem, a torcida não pode dizer que ela tem o que comemorar, né? O Curitiba passa nos pênaltis, ok, a qualidade nos pênaltis a gente não pode negar, né? Acertaram as 4 cobranças, mas agora você falar que o Curitiba teve competência, que foi uma equipe que buscou na raça, para mim o Foz do Iguaçu foi uma equipe que buscou muito mais na raça essa vaga na final do que o Curitiba. Exato. E acabou tendo azar, né? Porque começou na frente, eu acho que foi até, a gente pode dizer que a saída do Alan Al prejudicou a equipe do Foz, porque numa partida decisiva, um treinador como ele saberia muito bem o que fazer. A hora que fez o gol no primeiro tempo, talvez seguisse para uma segunda etapa bem mais retrancado, fizesse a ideia do Maurílio que fez com o Rio Branco, não deixasse mais a bola passar. Não é demérito nenhum para uma equipe que fez uma campanha tão boa, né? Mas acabou tomando empate do Curitiba. O gol do Curitiba, sim, a gente pode dizer, foi muito bom, foi bem produtivo, foi uma troca de passes, então é o que deveria ser feito durante todas as etapas. Mas a gente vê que é aquela ligação direta, é a zaga ficando isolada, recebendo todas as pedradas em cima e o atacante lá na frente plantado, então falta muito aí do que aprender, muito que evoluir essa equipe do Curitiba, porque são muito jovens, mas jogam futebol, jogam bola há muito tempo, né? Não dá para dar desculpa assim, dizer que não, a equipe não está preparada para enfrentar isso. É apenas a primeira fase do Paranaense, mas já dá para a gente estabelecer muitos erros ainda que acontecem dentro do Curitiba, até com o próprio Sandro Forner. É verdade, mas com relação ao não tinha como, né? Você tem um calendário muito curto no futebol paranaense. Hoje ele está, né, ou estava como treinador da equipe do Foz do Iguaçu, de repente recebe uma proposta para atuar no mercado de São Paulo,
né? Não tem como falar não, mas eu acredito que ele saiu numa boa, deixou lá o auxiliar técnico dele, até entendi a sua colocação, né, de segurar um pouquinho mais, e na realidade o Curitiba não pode reclamar não, porque a equipe do Foz do Iguaçu fez um jogo bem franco, foi para cima também, um jogo aberto, Curitiba que não soube realmente aproveitar, aproveitou com essa jogada do Cadi, com a entrada do Cadi. Vou dizer que a única jogada produtiva do Alexandro no Curitiba nesse jogo foi ter dado, né, o toque para o Cadi, na passagem para o Cadi fazer o gol, e o garoto foi lá com muita calma, fez o seu primeiro gol como profissional. Então tá aí esse empate em 1-1 com bola rolando, e nos pênaltis nós tivemos aí a oportunidade do Curitiba conseguir passar a próxima fase. Nós temos os gols, não sei se os gols com bola rolando, tem os pênaltis aí, mas tem gols aí para você conferir na narração da Transamérica Light, o jogo que aconteceu ontem lá no estádio do ABC em Foz do Iguaçu. Autorizando, vem pra cobrança, pra perna direita, levantamento, entrou, toque de cabeça pro gol! Tome-lhe gol! Gol! É do Foz do Iguaçu! O levantamento na frente do campo de ataque, 2 toques de cabeças dentro da grande área, mergulhou no segundo, Lucas Brasil, ele mete a cabeça, todo mundo parou esperando impedimento, ele abala o gol e o goleiro, à direita da meta do goleiro Wilson. Vem comigo nessa, sempre com muito mais alegria, muito mais emoção, com a equipe do Curitiba, com o Alexandre na frente, para Júlio Rush, fez o giro, tentou brigar de bateu pro gol! É dele, Cadi, camiseta número 27, bate no peito, não sei se é, mas pode ser o primeiro gol dele como profissional. Garoto Cadi marcando o seu, fazendo a festa do torcedor Coxa Branca, e explode em alegria o torcedor pela primeira vez. Cadi do banco para o campo, do campo para a rede. Tá aí, portanto, só conferindo, né? E nós dois erramos, né? O primeiro toque foi do Alexandre, que lançou o Júlio Rush, e o Júlio Rush foi quem deu de letra ali, de calcanhar, para que o Cadi entrasse e fizesse o gol. Você também me induziu ao erro, tá vendo, guria? Induzi também, inclusive eu narrei os gols ali, vai estar errado, porque eu jurava que tinha sido invertido, né? Quem fez o toque de calcanhar foi o Alexandre. A gente tava dando até méritos para ele, mas não teve como, né? Tira os méritos agora. Tira os méritos aí, portanto. Mas tá aí, o torcedor Coxa Branca comemora de um lado, mas fica preocupado de outro, porque logo tem o segundo turno. Tem a decisão agora em casa, mas tem o segundo turno pela frente, né? Tem o segundo turno pela frente, dessa vez a disputa dentro do próprio grupo, né? E o Curitiba tem na frente, tem o Paraná Clube, tem um grupo um pouco mais pesado, eu diria, assim, de disputas nessa segunda fase, nessa segunda Copa aí, Caio Júnior. Então, a preocupação tem que ser maior, porque as equipes que estão que estão no grupo, aliás, do Curitiba, são mais, eu diria, um pouco mais fortes, um pouco mais disputadas, assim. Acho que as partidas vão ser diferentes para a equipe do Curitiba, que precisa manter uma base e precisa fazer com que essa equipe se entrose, né? Eu acho que falta entrosamento. Aquilo que a gente viu do Júlio Rush com o Cadi é entrosamento. Agora, dois garotos, né? Dois garotos. Inclusive, devem ter jogado na categoria de base, então já devem ter um entrosamento feito. Agora, o Alexandro, as peças que vêm diferente, que acabam entrando ali no Curitiba, não se encaixam totalmente. Então isso eu acho que tem que acontecer para essa segunda fase. E ainda pensar na Copa do Brasil, né? Porque ainda tem Copa do Brasil essa semana e é decisão forte. Para encerrar o assunto Curitiba, eu fico muito feliz, falei ontem na transmissão da Transamérica com relação ao Cadi. Conheço o Cadi porque ele jogou na base da BB, era um molequinho, miudinho, magrinho, né? Bem magrinho, bem franzino. E conheço a família dele, sei da luta dos seus familiares, dos pais, né? Ele tem outros irmãos, sei da luta com relação a manter aquele sonho, né, do jogador se tornar profissional. Meus filhos, Thales e Tafarel, jogaram também na ABB, até o Cadi lembrou isso ontem na transmissão da Transamérica, quando foi entrevistado pelo nosso companheiro, o repórter Dorival Crispim. Mas eu fico muito feliz, parabenizei ontem, parabenizo aqui também, qualquer hora quero ver se
a gente consegue trazer o Cadi aqui, porque eu vi crescer, vi o início dele de carreira no futsal, o pênalti que ele bateu ali é o estilo do pênalti do futsal, na cobrança de pênalti, que ele bateu rasteiro e com força, como tem que ser realmente, na velocidade, no campo ele também usou, né, dessa arte, e tomara que continue evoluindo. Pegue sempre os bons exemplos, não os maus exemplos de alguns jogadores por aí, que só sabem reclamar. Reclamam do campo, reclamam do gramado, reclamam da comida, do hotel 4, 5 estrelas, reclamam do avião, reclamam de tudo. E esquecem suas origens, né? A grande maioria vem lá de baixo, como a gente também veio. Tirando aqui a polonesa aqui, que é de família rica, né? Que é a Marina Protasiewicz, eu também vim de família humilde, mas muitos esquecem, depois que ganham dinheiro, acabam esquecendo e só sabem reclamar. Muitas reclamações. E às vezes a imprensa colabora com isso também, né? É o gramado que é pesado, é a chuva que é muito forte, é o calor que é intenso, quer dizer, então não joga futebol, filho, muda de profissão, vai trabalhar no escritório, entra às 8 da manhã, sai às 6 da tarde, bate cartão, tem um tempo ali para você tomar um cafezinho, tem 1 hora de almoço, você não vai se molhar, porque pode ser que no escritório que você vai trabalhar tem a garagem, então se desce da garagem, sobe direto, né, para o seu escritório, trabalha numa boa, só que, um detalhe, vai ganhar bem menos do que ganha, né, um jogador profissional de futebol. Então tem que parar com essas reclamações aí, e o Cadi, tomara que o Cadi leve a sério também, como vai levar a sério o seu trabalho. Tornando mais da equipe do Curitiba, destaque do Curitiba novamente com ela, Pamela Estebach. Fala do Verdão aí, Pamela. De retorno aqui no Placar Transamérica, ainda com as informações do Verdão, o Curitiba que conquistou a tão sonhada vaga, então, para a final da Taça Dionísio Filho, em meio a uma sequência de partidas importantes nas últimas semanas e com uma atuação irregular. Mas o técnico Sandro Forner admite que a classificação, claro, dá certa tranquilidade para a continuidade do trabalho, mas sabe que ainda é preciso evoluir e muito. Olha só o que ele falou em coletiva de imprensa. Como é analisado o resultado, nos dá tranquilidade. Se falasse depois do jogo do Parnaíba, que estaria na final, pouca gente acreditaria. A gente sabe que fez coisas boas e ninguém chegou aqui à toa. Temos que manter os pés no chão, temos apenas 1 mês e meio de trabalho e é importante a vaga por tudo que aconteceu até aqui, explicou o Sandro Forner em entrevista coletiva após a partida de ontem. E ainda tem mais. Tem uma sequência de viagens. Usamos 8 jogadores de base e não é fácil. Mesmo assim, a gente conseguiu o objetivo e sabe que tem muito que melhorar. No último treinamento, antes dessa partida do final de semana, os jogadores do Curitiba, então, treinaram penalidades máximas, já sabendo desta possibilidade que aconteceu no jogo diante o Foz do Iguaçu. Entretanto, a comissão técnica fez um trabalho diferente e cada atleta cobrou apenas uma vez. O treinador chegou a justificar que a intenção foi simular o momento da partida e evitar qualquer desconcentração na hora do treinamento. No jogo, é uma batida só. Se treinar 10 vezes, alguma vez o jogador pode não estar concentrado. Tentamos aproximar o máximo do que é o mais próximo ao jogo. E o jogador precisa, sim, de concentração. Tivemos um bom aproveitamento no treinamento do último sábado e isso repercutiu no jogo de domingo. Antes da decisão contra o Rio, Curitiba tem mais uma partida importante longe de casa e encara, então, o Uberlândia, como já disse no início, em busca de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer na quinta-feira, dia 22, a partir das 21h30, no Parque Sabiá. Agora sim, retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Ô Marina, bem rapidinho, mais uma vez, cara, eu não concordo muito com essa questão, desculpas. Tem 8 jogadores da base, conforme foi o relato ali, né, do Sandro, através da Pamela, e viagens. Mas, cara, foge muito do futebol. O futebol não tem isso, não? Quando não é em casa, a partida não é em casa, lógico, ela é fora. Então, se não é uma equipe aqui de Curitiba, vai ser de fora. A Copa do Brasil é fora. Enfim, eu acho que é ridícula essa desculpa. Não tem como dizer que isso atrapalha, né? Nossa, eu teria vergonha de usar um diálogo desse, uma desculpa dessa com relação... tem viagem. Futebol tem viagem, sempre teve. Nós vivemos um país imenso, enorme, né? Enorme. Então, cara, não dá para entender. Bom...